Bom dia, galera do presencial e também da transmissão. Retornamos para mais uma palestra incrível aqui na SSI. Hoje é uma palestra bem especial de uma das nossas parceiras, a Bravium. Muito obrigado por terem acreditado na SSI e estar colando junto com a gente. É uma palestra que vai fazer parte também da nossa trilha de dados IA. E antes de eu anunciar a palestra em si, gostaria de lembrá-los que a inscrição do BX-Comp vai até hoje, certo, né? Perfeito. Não esqueçam de inscrever suas equipes, lembrando que é para primeiro-anistas, para biches. Então, não se esqueçam de inscrever e logo menos teremos o BX-Comp aí. Vai ser muito divertido, participem todo mundo, certo? Bom, sobre a palestra, então, nós temos a palestra com o Alexandre Farias, que logo mais estará ao palco. Será sobre conexões inteligentes, como a Bravium usa IA para transformar o varejo digital. Para quem não sabe, a Bravium, né, atua como ajuda na parte do varejo digital, de como encontrar estratégias. E a palestra visa, então, mostrar como que a tecnologia pode impulsionar as vendas, fortalecer o relacionamento com o cliente e criar experiências inovadoras. Mais uma aí da nossa trilha, que também já abordou alguns temas relacionados, mas sempre tem coisa a agregar. Eu espero que vocês gostem muito. Por favor, Ale, suba ao palco. Uma salva de palmas, pessoal. Bora lá. Tá online, não sei em que lugar estou sendo filmado aqui, acho que talvez no fundo. Eu sou o Alexandre, mas pode me chamar de Ale. Vou me apresentar um pouco aqui, né? Tem um slidezinho aqui para trazer um cartão de visitas. Eu já passei pela cadeira onde vocês estão sentados hoje, eu sou veterano da EASH. Entrei na EASH em 2016, né? Então talvez não com os mesmos professores, mas passei um pouco da experiência que vocês estão passando e ainda vão passar aí alguns perrengues, né? Me formei em 19, então eu consegui fazer algo que a gente sabe que às vezes pode ser difícil, que é se formar em 4 anos, mas deu tudo certo, né? Eu lembro que o Ivan André falava que o melhor aluno que tem na EASH é aquele que a coordenação nem sabe que existe, né? Que é o cara que entra e vai embora, né? Que não é o caso da maioria, né? Então, essa parte é emocionante, né, da graduação. Saí da graduação, mas não aguentei ficar muito tempo longe da EASH, vim de novo para cá para fazer um mestrado na área de inteligência artificial, né? Então a gente está fazendo uma pesquisa na área de deep learning mais especificamente trabalhando com redes neurais e avaliando o aprendizado delas com conjuntos de dados sintéticos, né? Então trabalho junto com o professor Coutinho. E nesse meio tempo aí, né, de graduação, de indústria, né, trabalhei já, né, não fui criado dentro da área de dados e IA, né? Eu trabalhei primeiro como desenvolvedor. Então, na época que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento, a gente usava PHP, mas sem framework, era aquela coisa meio esquisita, assim, de PHP, HTML, tudo no mesmo lugar, mas depois as coisas foram melhorando. Passei pelo Java também, então passei ali pelo Spring Boot, criação de aplicativos, e depois eu cheguei no Python, que é onde achei que as coisas são bem mais divertidas. Né, mais especificamente na disciplina de inteligência artificial, a gente vai tendo alguns gostinhos, né, disciplina de tratamento e análise de dados, a gente tem... Algumas dão um gostinho meio ruim, mas que também vai ser importante, né? MVGA, né? Matriz vetora de geometria analítica, matemática discreta, né? Enfim. Mas as coisas começam a ficar interessantes, né, no decorrer do curso, quando a gente fala de dados. Então, falando um pouco sobre a Bravium, né? A ideia aqui é a gente trazer para vocês uma visão sobre como a tecnologia ela pode servir como um meio, né, para impulsionar estratégias, empresas, indústrias, né, enfim. Por mais que a gente, em alguns momentos, possa entrar em alguns detalhes mais específicos aqui de métodos, modelos, tecnologias, a ideia é a gente entender ela mais como um todo. Mas se a gente fosse falar de tudo que a gente faz aqui, de todos os modelos que a gente pode utilizar, enfim, de todos os frameworks que a gente pode resolver algum problema na indústria na prática, é um semestre inteiro. A gente não tem um semestre inteiro nas plaquinhas ali. Inclusive, o bandejão abriu agora, então, né, a gente está com o tempo corrido aí, porque a galera está com fome também. Mas vamos lá, eu vou tentar agregar aqui para vocês nesse curto tempo que a gente tem e trazer alguma coisa nova. Acompanhei aí as palestras que vocês estavam tendo sobre dados IA também, e eu tentei trazer algumas coisinhas diferentes ali, justamente para provocar um pouco a compreensão sobre alguns aspectos e também complementar um pouco essa visão que a gente tem de IA. Então, falando sobre a Bravium, né? A Bravium é uma empresa de tecnologia, né, que ela atua aí catalisando essas relações entre indústrias, canais de distribuição e consumidores, né, e pessoas. Então, a gente trabalha nessa relação de indústria, né, o B2B, empresa com empresa, e também empresas com pessoas.
A Bravium já tem mais de 17 anos de experiência, hoje ela está em 11 países aí com operação na América Latina, né? Enfim, tem muita gente boa lá trabalhando dentro da Bravium, especialistas em múltiplas áreas, então é um time muito diverso que a gente tem. Né, informações de receita, que a gente tem já mais de 500 milhões, essa informação pública, se pesquisar sobre a Bravium aí nos canais de notícias, vocês vão ver que já tem essas informações, rodadas de investimento, então é uma empresa que está tracionando bem no mercado nesse sentido, e está conectada com vários parceiros extremamente estratégicos ali em várias áreas. Então, a beleza da Bravium é que ela não trabalha só com marketplace ou com mercado num setor muito específico. A gente está falando, por exemplo, de um cara que vai vender insumo agrícola, como a Bayer, né, e de um outro cara que vende passagem aérea, de um cara que vende cerveja. Então, são indústrias completamente diferentes, têm necessidades diferentes, né, e exige uma personalização, um nível de customização que, às vezes, um produto de prateleira não vai atender. Às vezes, não, né, ele não vai atender as demandas diferentes de cada um desses setores. E aí que a tecnologia começa a ajudar a gente a encontrar caminhos para fazer um meio termo entre customização, né, mas construir produtos de dados, né, que consigam alavancar a estratégia dessas empresas. Então, quais são os problemas que a Bravium resolve? Né, aqui tem vários termos que talvez não sejam familiares para vocês, para mim não era também, né, mas essa é a característica da forma como a Bravium atua. A Bravium, ela atua ali desde o marketplace, que é aquele site que a gente entra e adquire produtos, né, até a parte de logística. Né? Então, pensa que você tem toda a cadeia de logística ali, onde você tem estoque, armazém, você precisa levar isso para algum lugar, fazer a entrega do pedido. Né? Você precisa ter uma plataforma para você fazer esse pedido, você precisa fazer a análise desses pedidos, você precisa ter um canal de atendimento, você precisa, né, enfim, cuidar de todas essas etapas, né, desse ecossistema de varejo digital. E a Bravium, ela está metida em tudo isso daí. Tá? Então, o diferencial que a Bravium tem é conseguir atuar, né, dentro de todas essas frentes. Então, é abraçar o ecossistema como um todo, né, e não só atuar em uma única frente. Né? Então, se a gente puder resumir tudo isso para vocês, basicamente, o objetivo da Bravium é garantir que os clientes dela, né, vendam mais e melhor. Né? Então, a gente está resumindo bastante aqui a estratégia, né, da empresa, mas no fundo, né, quando a gente termina o nosso dia de trabalho, entrega os entregáveis lá da sprint, a gente está trabalhando em cima desse objetivo. E aí, qual que é o papel da inteligência artificial, né, nessa transformação digital, na aplicação dessas estratégias? Tem que tomar cuidado para não ficar de costas para a câmera também. Nessas estratégias, né, o que a gente pode usar de IA, o que a gente pode usar de algoritmos, de modelos, né, para resolver problemas de uma forma mais interessante, inteligente, mais automatizada. Né? Então, vamos entrar ali em alguns aspectos. Né? Primeiro, está pequenininho aqui, mas eu vou ajudar vocês a entender o que está nos slides ali. Primeiro, vamos entender a definição de inteligência artificial. Né? É muito comum quando a gente vai falar de IA, em qualquer palestra, em qualquer material, a gente encontrar aqueles círculos circunscritos, né? Inteligência artificial, machine learning, deep learning, tal. Essa é uma das definições de inteligência artificial, mas se a gente for olhar para a literatura, aliás, quem aqui já fez ou está fazendo inteligência artificial, 1 ou 2, ou alguma matéria relacionada? Tem uma galera aí. Então, provavelmente vocês vão se deparar, ou se depararam com esse livro do Peter Norvig e Stuart Russell, é o que eu tenho o Alan Turing na capa, um negócio de xadrez, né, enfim. Ele dá uma definição bem interessante no livro de IA, né, que ele fala que tem as características de um algoritmo, um sistema capaz de pensar humanamente, racionalmente, ou agir humanamente, racionalmente. Ele vai dar uma definição de agente também, né, que é um algoritmo, um sistema que é capaz de observar o ambiente onde ele está inserido, né? Então a gente pode tentar ilustrar isso com jogos. Né? Imagina que você tem um mini-mundo modelado que transmite sinais a todo momento e você tem um agente que é capaz de observar esses sinais e fazer inferências a partir disso e conseguir atuar também nesse mini-mundo, né? Tomar decisões, fazer alguma coisa. Essa é uma das definições, não é a única, e há quem discorde. Então, eu trouxe uma outra visão aqui dos círculos circunscritos, né? Que são as diferentes áreas que contribuem para a área de inteligência artificial. Então, a gente está falando de técnicas de aprendizado de máquina, né, que geralmente a gente está falando de aprendizado que você faz um processo de inferência, um processo de dedução, né, lógica indutiva e dedutiva, né, mas existe uma outra cadeia, né, uma outra gama de abordagens que a gente tem dentro dessa área também. Então, a gente tem parte de reasoning, não sei se hoje em IA vocês ainda aprendem alguma coisa de Prolog, então programação lógica, definir algumas cadeias ali de relacionamento, depois começar a derivar coisa a partir disso. Então, enfim, existem muitas áreas diferentes contribuindo para a inteligência artificial, e tem gente que discorda que, por exemplo, machine learning é inteligência artificial. Então, por exemplo, tem um link aqui para o Medium que o cara trabalha esses argumentos. Por que ele não considera machine learning como IA? Então, só para vocês entenderem que existe uma dificuldade da gente definir o próprio conceito de inteligência, né? Que, se eu perguntar aqui o que é inteligência para cada um, vocês vão falar cada uma coisa diferente.
E também, né, ainda mais, o conceito de inteligência artificial. Né? E se a gente tem essa dificuldade, imagina definir a AGI, né? O que é inteligência artificial, né, geral, aí, enfim, é a teoria de tudo, né? A equação que resolve todos os problemas. Porque no final, quando a gente está falando de IA, a gente está falando de matemática, né, de equações. Então, partindo desse prisma, né, de sistemas, né, modelos ou algoritmos que conseguem inferir regras, né, e a partir disso gerar saídas, outputs que possam ajudar a gente a melhorar a nossa tomada de decisão, né, onde a gente parte aqui de premissa para a gente entender o que a gente está chamando de IA, né, nessa palestra aqui. Não significa que outras definições estejam erradas, né? Então eu recomendo no curso que vocês leiam até mais de um autor para vocês verem as divergências de opiniões sobre esses conceitos. Na prática vai fazer diferença? Não, você vai usar Python, vai fazer import pandas, import scikit-learn, vai chamar o random forest regressor lá, enfim, vida que segue. Né? Mas para quem gosta de discussões mais filosóficas, né, pode ser um prato cheio. Né? Então, o que eu falei, no mercado de trabalho, às vezes a gente está falando de inteligência artificial e a galera entende que import NumPy, né? Para quem não sabe, NumPy é uma biblioteca para você fazer cálculo com vetores, né? Enfim, facilita muita coisa ali. Usa instruções múltiplas, né, no processador, então é super eficiente, enfim, e você pode usar ela para fazer, né, geometria analítica, o que você quiser. O Pandas para fazer tratamento de dados e alguma biblioteca que implementou algum modelo que você quer fazer o ajuste dele com alguma base de dados para resolver algum problema. Vai muito além disso. Aí tem a versão do meme atualizada, né, que hoje IA é usar a ChatGPT. Né, então eu perguntei aqui para o ChatGPT, né, pô, faz o meu EP aí de AED em C, e ele me respondeu, né, não, meu ponteiro está apontado para o faça você mesmo. Não sei se vocês conhecem o Jean Pietri, mas eu acho que essa é uma resposta que ele daria, né, se fosse um de GPT, sei lá, algo assim. Tá parecido, assim. Eu até desconfio que ele tenha algo desse tipo, porque na época da graduação ele conseguia corrigir provas num tempo recorde, assim, né, EP, um cara bizarro, né? Mas um excelente professor. Recordista em paraninfo de formatura, né? E voltando aqui, vamos falar dos pilares de atuação da Bravin. Né? Para a gente conseguir organizar a selva, né? Porque a gente viu que a Bravin trabalha em diferentes problemas. Então, como que a gente consegue organizar isso de modo que fique mais fácil de entender onde a gente pode aplicar a inteligência artificial, né, ou esses algoritmos? Então, eu separei algumas frentes. Né? A gente tem, por exemplo, a frente de engenharia de dados. Por que não usar a inteligência artificial para melhorar o conjunto de dados que a gente tem ou para construir processos mais eficientes? Eficiência operacional, como que eu melhoro a eficiência dos processos da minha empresa, como eu automatizo algumas tarefas, como eu transformo, por exemplo, um processo que usa informações não estruturadas em um processo estruturado para conseguir automatizar essa tarefa. E inovação, que é como que eu uso os dados para produzir valor a partir deles mesmos. Né? Como que os dados produzem valor, né, além dos fatos, além do transacional, daquela coisa de banco de dados relacional mesmo, sabe, de Postgres, linha a linha, tabela de pedido, cliente, tal, que a gente faz ali na disciplina de banco de dados. Então, como que a gente faz os dados falarem além disso para conseguir trazer alguma coisa diferente, né? Uma coisa que traga uma informação mais valiosa para a estratégia. Então, falando de engenharia de dados, a gente vai entrar aqui na parte já de algoritmos, né? Enfim, de técnicas. Tem uma aplicação bem interessante, que é a deduplicação de registros usando embeddings. Né? Alguém aqui já ouviu falar de embeddings? Se não, né, vocês estão perdendo presença, porque foi falado pelo menos uns 2 dias atrás aí seguidos. Então, está todo mundo falando de LLM, de, enfim, codificação de tokens, de texto e tal, né? É uma coisa que está super quente, né? Está na moda. E é uma ideia que a gente pode usar para conseguir, por exemplo, identificar registros duplicados numa base de dados que tem informações não estruturadas. Então, por exemplo, imagina que você tem uma informação de endereço, imagina que você tem uma informação de nome de pessoa, imagina que você pode ter uma informação de algumas características sobre alguma entidade, que elas vêm dentro de um texto de forma não estruturada. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Né? E nós podemos usar essa técnica de embedding, né, usando uma coisa que a gente chama de embedding, B-encoders, ou dual embeddings, para a gente conseguir fazer essas buscas por similaridade. Então, qual que é a ideia? A ideia é que a gente tem aqui no quadrinho verde, por exemplo, a pergunta do usuário, ou a query que a gente quer fazer, um documento. A partir disso, a gente consegue gerar ali esse embedding. Né? O que é o processo de embedding? É você transformar o texto em algo que o seu modelo vai conseguir entender, números. Né? E aí existem várias formas para fazer isso. Né? Vocês já vão ouvir falar de tokenização, esse tipo de coisa. Uma vez que a gente gera esses vetores, a gente consegue fazer alguns cálculos, né, com eles. Então, a gente consegue usar métricas de similaridade, desde que esses vetores sejam projetados para isso. Né? E a partir disso, conseguir extrair, né, decisões. Tipo, isso é ou não é parecido o suficiente com o documento que eu tenho, né, a consulta do usuário, para que eu possa fazer alguma coisa com essa informação. Eu trouxe o conceito de forma abstrata, para vocês entenderem que só isso daqui a gente já pode fazer muita coisa. Então, por exemplo,
Essa questão de duplicação de registros, de encontrar chaves que não estão definidas especificamente ali, mas que a gente possa usar. Então, aqui eu trouxe um exemplo de dual encode, né? Eu tenho 2 documentos ali que são textos, né? Então, que falam, o labrador é um cão amigável, e o documento 2, o pincher, não é amigável. Então, a gente tem algumas etapas desse processo aqui, só para entender um pouco da matemática, né? De como que isso funciona, que às vezes fica muito mágico, né? Basta você pensar, por exemplo, são cadeias de textos que têm comprimentos diferentes, né? São cadeias de textos que têm tokens diferentes. Como que eu consigo transformar tudo isso num vetor que tem o mesmo número de dimensões independente do meu input, né? Então, se a gente voltar aqui, a gente tem o processo de tokenização, né, que vai fazer justamente, primeiro, obter os tokens de cada, obter os encoders, os embeddings de cada token, e depois a gente faz um processo de pooling, né? Então, independente da quantidade de tokens que eu tenho, eu consigo usar esses tokens, né, e fazer um pooling, que é o quê? É condensar eles dentro de uma única estrutura de dados que ela vai respeitar um tamanho definido. Então, por exemplo, a gente consegue observar que nesses 2 documentos, aqui eu estou fazendo um max pooling, né, o número 5 e o número 4 varia porque a quantidade de tokens que eu estou considerando ali distintas. Mas no final eu colapso isso tudo para uma estrutura de dados que tem 3 dimensões, que também é arbitrário. Arbitrário no sentido de que você que desenvolve o modelo escolhe a quantidade de dimensões que esse modelo vai inferir, né, que daí é o que a gente chama de espaço latente. A gente vai chegar um pouco lá mais para frente nesse conceito também. E aí, no final, você tem que tomar uma decisão também. Tá, beleza, eu tenho esses encodes, mas o que eu faço com o encoding desses tokens? Eu faço uma soma, eu faço uma média, eu faço o máximo, ou eu uso um outro token que vai aprender essas 3 dimensões para mim? Então, todas essas decisões passam pela gente no dia a dia. Às vezes elas já vêm prontas, a gente só precisa saber usar, né, mas é importante a gente conhecer esses pormenores justamente para entender se o que a gente está fazendo faz sentido, teoricamente, ou não, mesmo que na prática pareça fazer sentido, mas aí você vai para a produção, né, o ambiente da vida real, e aí o negócio começa a quebrar, né, e você não entende por quê. Então, ali eu trouxe esse exemplo, né, enfim, ali fazendo os cálculos com o NumPy, da similaridade cosseno. Então, para quem fez ou está fazendo MVGA, reconhece aquilo ali, o produto interno dos vetores, né, dividido pelo produto da norma dos vetores, e o cálculo também ali com scikit-learn, para vocês verem que isso já vem pronto também, você não precisa calcular isso na mão sempre, né, então, por mais que às vezes assuste, fala, pô, mas tem muita matemática, tá, mas às vezes você precisa entender bem o conceito, e na prática, no dia a dia, você não vai ficar fazendo derivada, integral, apesar de ser importante você saber fazer isso. Vai deixar o Alexandre Ramos, a galera de cálculo aí, Cláudia, orgulhosa, né? Para quem quer entender mais sobre esses conceitos de LLM, Transformers, não é meu objetivo dar uma aula de Transformers para você hoje, né? Ninguém daria, né? O tempo já está correndo aqui. Tem um site que eu acho bem legal, que é o LLM Visualization. Lá tem a arquitetura do Nano GPT, o GPT-2 e o GPT-3, se eu não me engano, e você consegue passar por essas arquiteturas ali, ele vai mostrando como funciona passo a passo esse cálculo. Então, quais são as camadas, como que funciona a tokenização, como que funciona o processo de você fazer colapsar esses tokens. Vai ter aquele conceito de vetor de busca, vetor de valor, vetor né, o valor de chave, né, que é o PQK lá, enfim. O que é a camada de atenção, como que funciona, como que depois você gera as probabilidades dos próximos tokens, enfim. Aí a tarefa aqui é você ordenar uma string, né, ABCD, vai ter as letras ABC até E, eu acho, sei lá, até D, e aí ele vai ordenar isso daí. Então, é uma outra tarefa, mas o princípio, né, o mecanismo, ele é basicamente o mesmo. Então, aqui é um exemplo desse de padronização de conjunto de dados. Então, eu consigo, no meu banco de dados, gerar codificações para as strings que estão lá, e a partir dessas codificações eu consigo fazer uma padronização, que é super importante, né? Imagina que você tem um campo aberto no seu sistema que o usuário vai colocar qualquer coisa lá, né? Então, por exemplo, aqui eu trouxe, né, um registro de raça de um animal. Então, a pessoa pode escrever de várias formas diferentes, né? Imagina a pessoa escrevendo, sei lá, Rottweiler, a pessoa escrevendo... Vai aparecer todo tipo de escrita ali, né? Mas você precisa ser capaz de conseguir fazer um filtro nesse campo, né? Então, como que a gente consegue fazer esse filtro? A gente pode aplicar esse conceito de encodings, encontrar ali quais são os grupos, né? A gente pode até fazer, por exemplo, uma espécie de clustering para entender quais são os embeddings parecidos, quais são os textos parecidos, e a partir disso colocar uma classe ali, né? Taguear, opa, tipo, esse daqui é uma categoria que a gente pode usar, né, para todos esses casos. E aí entrou um novo vetor, você pode usar, inclusive, esse mesmo algoritmo para saber, beleza, esse cara aqui agora vai para qual classe padronizada, né? Enfim, isso aí você pode fazer de outra forma também usando um modelo de linguagem, né? Então você pode usar o próprio modelo de linguagem, usando alguns exemplos ali de few short learning, e esperar que ele traga a classe para você, desde que você esteja avaliando o que está acontecendo ali, pode dar muito bom também. Um outro caso aqui, que a gente pode aplicar, por exemplo, esse matching via embeddings, é que, por exemplo, a gente tem um caso de uma base de dados que ela tem endereços, né? Endereços a gente pode colocar eles de diferentes formas, com o CEP na frente, o CEP atrás, enfim.
se o endereço é um campo aberto, né? Não tem no meu sistema o campo de rua, de número, de CEP, enfim. E a gente tem uma base geocodificada de endereços. Então, como que eu faço o cruzamento dos dois? Se eu for usar, por exemplo, uma distância de Levenstein, não sei se todo mundo aqui já esbarrou com isso em algum momento. Talvez quem já estudou alguma coisa de NLP já deve ter esbarrado com isso. Né, que é a distância de edição de uma string para outra. Né? Então, quantos passos eu tenho que fazer, né, entre essas duas strings para que uma string chegue no resultado da outra? Talvez não funcione, porque o endereço pode ser uma coisa muito longa, enfim, quando a cadeia de texto começa a ficar longa, ali você já tem um problema, né, com essa métrica que você vai ter de distância de edição, porque ela vai começar a ficar... ela é influenciada pelo tamanho dessa cadeia, enfim. Então, essas técnicas, elas ajudam a gente, né, como elas conseguem capturar semântica, elas conseguem capturar a forma como os tokens estão se conversando entre si no texto, elas ajudam a gente a resolver esses problemas que às vezes são um pouquinho mais delicados. Você tem corpos que são textos um pouco mais compridos, grandes, descrição de produto, nome, enfim. Ajuda bastante. Outras aplicações, né, desses Sentence Transformers. Perceba que aqui eu já adicionei o Sentence Transformer, né, que a gente vai começar a enxergar em tecnologia aqui, que a gente pode usar, né, no dia a dia para já começar a experimentar. Né, como que eu posso fazer isso em casa, ou sei lá, na minha IC, ou no meu TCC? Então, por exemplo, identificação de produto substituto. Eu posso olhar 2 produtos na minha base de dados, né? Imagina que os fornecedores chegam, a Braven ela faz controle de logística, ela precisa comprar de diferentes, né, fornecedores. Cada um vai passar a informação de um jeito, do nome do produto, das descrições, das características, né? Só que dentro de casa a gente precisa olhar para esse catálogo como uma coisa só, senão eu não consigo fazer análise em cima disso. Então a gente pode aplicar para isso, a gente pode fazer triagem de atendente do cliente. Então, o cliente quer saber só onde está o pedido dele. Ou o cliente quer saber... sei lá, como que ele pode ali, né, se tem um produto com uma característica diferente daquele produto que ele está vendo no site, mas ele não achou na busca. Então, como que a gente consegue direcionar isso para os canais corretos? Né, ou buscar, né, processos internos da empresa, pô, não sei como tirar férias, né, e aí eu vou ajudar o RH a fazer uma busca, né, nesses documentos, para que a pessoa, né, enfim, se não tiver um sistema estruturado, ela conseguir obter essa informação facilmente. Né? Eu poderia colapsar toda a documentação da empresa num lugar só e fazer, né, uma RAG nisso, né, obter contexto a partir da pergunta do usuário. E eu posso gerar feature para outros modelos. Então, eu posso pegar esses modelos, gerar embeddings e usar para fazer agrupamento, né, nas características que eu quiser, enfim, ou usar isso para classificar sentenças. Né? O BERT já é usado para isso há bastante tempo. E para onde eu posso começar? Se você for no sbert.net, você vai encontrar Sentence Transformers lá, enfim, é um cardápio, né, grande de modelos. E você pode usar também bancos de dados, né, vetoriais para você armazenar essa informação e fazer essas buscas, né, se você não quiser implementar elas na mão. No primeiro momento pode ser interessante implementar na mão para entender o processo, né, mas isso já é uma coisa que já vem pronta. Né? Atenção especial aqui para o Postgres, que muita gente não sabe, mas o Postgres trabalha com dado não relacional, trabalha com dado vetorial também, então é uma coisa que vocês conseguem usar também dentro de um banco de dados relacional. Tá? Tem alguns bancos que já implementam essa busca vetorial. Só que vem novos desafios. Né? Então, eu estou trazendo uma nova tecnologia, mas ela vem com também, né, os seus trade-offs, né? Os seus, não dilemas, mas as complexidades que ela traz são novas. Então, por exemplo, a gente fala de banco de dados, a gente sabe que existe o índice, quando a gente estuda estrutura de dados, a gente sabe que existem estruturas de dados ótimas para busca, que eu tenho 1 milhão de registros, só que se eu faço uma busca numa árvore binária balanceada, eu vou ter log de 1 milhão, então vai ser algo em 20, né, de elementos que a gente vai olhar, então a gente consegue reduzir isso. Só que quando eu falo de vetores, né, como que eu otimizo a busca num conjunto, sei lá, com 1 milhão de registros? Né? Então tem novos algoritmos para isso. Né? E se eu quiser trocar o meu modelo de embedding? Pô, eu preciso fazer atualização tanto no input, né, do que vai ser embedado, codificado, e também no que eu tenho no meu banco de dados, porque minha base de documentos ela vai ter novos embeddings, né? Então traz um cuidado a mais com engenharia, né? Aí que a gente entra na parte do machine learning engineering, né? De cuidar dessa parte de operações, né? De MLOps. E outras ideias que a gente vai ter. Então, por exemplo, algoritmos de busca de caminho mínimo, talvez agora comecem a fazer sentido uma generalização deles. Algoritmos de clustering, eu posso gerar centroides para conseguir criar partições no meu espaço vetorial, para conseguir encontrar os vetores mais parecidos, né? Mas tem um trade-off. Pô, como que eu vou criar? Qual o número de clusters, né? Então, é importante a gente ter esses conceitos bem fundamentados até quando a gente for migrar para esse tipo de solução, né? Às vezes parece que não tem nada a ver, tipo, caminhos ninguém vai usar mais hoje. Talvez você esteja enganado, né? Nessas tecnologias novas a gente usa. Agora vamos falar de personalização, né? Então a gente também tem uma outra vertente que é, beleza, agora a gente olhou a aplicação para tarefas de engenharia de dados, né, que a gente consegue ajustar, né, deixar uma camada mais limpa, uma camada mais homogênea de dados para a gente fazer nossas análises. Né? Mas a gente pode usar a inteligência artificial para criar personalização, né, e dar diferentes experiências
diferentes experiências para os clientes da Brave, né, sejam empresas ou sejam pessoas. Então, a gente usa, por exemplo, técnicas de agrupamento para entender diferentes comportamentos, né, em termos de compras, em termos de frequência de acesso às aplicações. Então, você tem eventos que vêm de diversos lugares. Eu tenho feedback implícito, que é, pô, o cara entrou na página daquele produto, né, ele está olhando bastante eletrodoméstico, mas ele não fez nenhuma compra, né, ou ele fez a compra. Então, tem esse dado do que a gente chama da parte analítica da experiência do usuário na interface. A gente tem o dado da compra, né, que é o dado transacional. Né, a gente pode agregar dados de outras fontes, indicadores sociodemográficos para complementar essa análise. Tudo isso me gera muitas features. Né, eu posso ter muitas variáveis dentro desse modelo para segmentar esses clientes. E aí vem algumas ideias interessantes. Por que não usar também essa ideia de encoding? Né, e aqui eu tenho uma arquitetura de autoencoder, que basicamente é uma rede neural que ela vai ter essa camada densa linear para fazer a codificação, e uma outra camada densa. Nesse caso, que é mais simples, tem modelos que são mais sofisticados que esse, para fazer a decodificação. A ideia é você conseguir comprimir o seu dado em dimensões menores, então vou ter uma representação densa. Então, para quem não chegou ainda em IA, vocês vão se deparar com um problema chamado maldição da dimensionalidade, que é esse problema. Quando você tem muitas dimensões, dados esparsos, você aumenta exponencialmente, né, aumenta muito a quantidade de registros que você precisa ter no seu conjunto de dados para conseguir ajustar o modelo. Né? E essa representação densa você consegue usar para fazer clustering. Né? Então, você consegue usar essas dimensões latentes. O que é uma dimensão latente, quando a gente fala de espaço latente? É algo que não está explícito nos dados, mas é aprendido pelo modelo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui, pô, essa cadeira que está aqui no auditório é confortável? Conforto pode ser uma dimensão latente. Por quê? Para cada um, conforto pode significar uma coisa um pouquinho diferente. Pô, alguém pode achar que ela não é confortável porque ela está suja. Ou alguém pode achar que ela é confortável porque ela é azul, por mais que para alguns isso não possa fazer sentido. Né? Mas ela é latente porque todo mundo sabe dizer se está confortável ou não na cadeira. Mas as características, como que a gente chega lá é diferente. E é isso que o modelo vai aprender. Né? A mesma coisa da gente falar de segurança num carro. Né? Claro que tem várias variáveis, mas a gente consegue condensar isso, né, nessas representações. É a mesma ideia que a gente tem para PCA, que você vai fazer combinação linear, né, escolher ali as dimensões que tem a explicação, a maior parte da explicação da variância dos dados, enfim. E nesse espaço latente a gente consegue fazer agrupamentos, e a partir disso, dos resultados, a gente interpreta e traz a visão de negócio, ou traz a visão da pesquisa. Né, beleza, eu encontrei esses grupos, mas o que esses grupos, né, os elementos presentes em cada um desses grupos têm em comum de fato? O que a gente consegue extrair isso? Esse grupo aqui, ele é muito frequente em acessar a aplicação, só que ele não compra nada. Por que ele não compra nada? Aí você vai descobrir que, por exemplo, é um grupo que está interessado em eletrodomésticos, só que não tem da marca que ele quer comprar. Então, aí você descobre, por exemplo, né, através de análises, que você precisa, talvez, melhorar seu catálogo, enfim. Né, esse tipo de análise que a gente vai derivar, né, desse tipo de agrupamento, né, enfim. E a gente pode usar isso para outras coisas. Então, por exemplo, toda empresa tem um tom de voz, tem uma forma de se comunicar, mas às vezes os clientes respondem de forma diferente, né? Principalmente quando a gente tem segmentos
essa base de dados que ela pode vir de fontes diferentes, né, de maneiras diferentes. E imagina fazer isso numa base que tem mais de 10 mil produtos, com mais de 100 fornecedores, fazer manualmente é um porre, né? Então dá muito trabalho e é uma atividade que ela agrega muito valor para o time que vai fazer análise de dados, por exemplo, ou para o relatório de faturamento da empresa, para saber de onde está vindo as vendas, né? Então é uma tarefa de otimização bem importante. Categorização. Então, como que eu sei que um produto que está chegando, por exemplo, é um bem de consumo, sei lá, é um produto que é uma louça, é uma panela, ou enfim, que quer que seja aquele produto. A informação dessa categoria, ela pode vir do cliente? Até pode, né, do fornecedor, na verdade. Só que quem vai definir dentro do marketplace, dentro da loja do e-commerce, no site, como que isso vai funcionar, né, vai ser a Bravion. É ela que vai ter a visão de, tipo, pô, se a gente colocar essa árvore de categoria aqui, vai ser mais eficiente para as pessoas encontrarem o que elas estão procurando. Né? A gente precisa padronizar isso também. E aí a gente pode usar modelos de classificação, né, ou outras estratégias usando essas arquiteturas mais recentes de modelos de processamento de linguagem natural, para conseguir extrair essas características, né, de categoria a partir das descrições, das informações que a gente tem dos produtos. E aí, falando de novos produtos, inovação, né, então a gente tem, por exemplo, produtos que vão usar bastante desse processamento de língua natural, por exemplo, para acessar bases de dados internas. Então, a gente tem um agente que vai fazer buscas no banco de dados, produzir relatórios para diferentes áreas a partir das tabelas que ele tem acesso, né, e a gente usa, né, a estrutura de grafos, toda a estrutura de agentes, né, frameworks como o OneGraph para fazer essa orquestração de estados e falar, pô, você tem essas ferramentas aqui, que é uma função para você fazer a execução da consulta no banco de dados, essa daqui te retorna o esquema das tabelas, essas descrições, né, enfim, ou um outro RAG que você pode adicionar dentro desse sistema multi-agente para gerar um plano de execução dessa consulta, para otimizar ela, para fazer alguma coisa em questão de qualidade, por exemplo, da consulta. Eu posso ter um agente que ele vai olhar para a minha consulta e vai falar, porra, isso não vai rodar no banco de dados de forma alguma, porque vai ler 1 milhão de linhas, não sei o quê, então simplifica a query, traz menos colunas, né? A gente consegue construir esse tipo de solução e, no final, né, entregar para o usuário a análise com o dado que ele precisa. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de todo esse contexto, desse gerenciamento de contexto que a gente precisa fazer. Hoje já se fala mais de context engineering, né, engenharia de contexto, para você conseguir trabalhar com esses modelos na prática de uma forma mais eficiente, economizando token, né, e conseguindo chegar onde você precisa no resultado da tarefa. E isso traz um outro desafio, que é, bom, como que eu avalio que o meu modelo está respondendo o que ele deveria responder? E para isso tem ferramentas já no mercado. Essa é a parte que a gente escuta falar pouco. Né? Pô, mas como que eu sei que o LLM não está falando besteira, né? Além da alucinação que é óbvia? Então a gente tem ferramentas como Promptful, né? Hoje as clouds já estão implementando suas próprias ferramentas de avaliação de LLMs, de output desses modelos, se está fazendo sentido ou não. Só que aqui tem um desafio, porque assim, como que eu vou comparar, né, um texto que pode ser arbitrário, né, ele pode vir em formato diferente, ele pode vir com expressões sinônimas que eu não estou pensando que elas podem vir na minha resposta. Né? Então, tudo isso você vai precisar avaliar, porque por mais que tenham ferramentas prontas como o Promptful, você vai precisar definir, por exemplo, a comparação que eu vou fazer, né, então, testes unitários em software. É uma coisa determinística. Né? Você escreve a função, o output dessa função tem que ser esse, se não for quebra. Aqui é um pouco menos, ou melhor, não é determinístico. Então, eu tenho que usar, talvez, um outro modelo para fazer a validação, né? Ou talvez eu tenha que usar uma distância, uma métrica de similaridade, ou eu posso usar, né? Tanto que, por exemplo, no Promptful, quando você vai fazer os test cases, né, você tem muitas opções, né, de qual tipo de teste você quer fazer para aquele dado. Né? E tudo isso a gente tem que pensar também, usando as ferramentas que a gente tem e os fundamentos, né, que a gente vai aprendendo aí durante a graduação, né, e também durante a vida, né, que a gente vai se deparando com esses problemas. OCR, né, indo para a visão computacional. Então, a gente recebe documentos, né, que são imagens, PDFs, e a gente precisa estruturar isso em bancos de dados. Então, como que a gente consegue fazer isso? Né? Existem modelos próprios para isso. Né? Recentemente lançou o OCR 2.0. A gente dá nome muito bom para as coisas. Né? Tipo, é o OCR 2.0, ou o livro de inteligência artificial nome. O livro de Deep Learning, é Deep Learning, né, o nome. Então, a gente não é nada criativo para essas coisas. Mas tem esses modelos clássicos de OCR que vão fazer, por exemplo, ali usando redes neurais convolucionais, que foram uma das primeiras aplicações, né, de redes neurais convolucionais, foi o OCR ali nas impressoras, para identificar os registros, as caracteres, enfim, conseguir digitalizar documentos. Então, bebendo muito dessa fonte, né, a gente tem modelos hoje baseados já na arquitetura de transformers, enfim. E para isso você precisa entender qual o conjunto de dados que está sendo utilizado, qual que é a estratégia,
para conseguir fazer essa detecção dos caracteres que estão no texto presente, com que a gente vai montar uma string. Então, você vai ver o dataset que é montado para isso daqui, é uma coisa absurda. São milhares de textos, com bounding box nas palavras e bounding box nas letras, para o modelo aprender a reconhecer esses caracteres. Esse daqui é um conjunto de dados específico, que é o syntext. Então, é um conjunto de imagens geradas sinteticamente com textos colocados em diversas posições e formatos e ângulos diferentes na palavra, na imagem, para a gente conseguir melhorar a capacidade de generalização desses modelos que identificam esses caracteres. E aí, a partir disso, a gente consegue estruturar essa informação num JSON, né, e aplicar alguma regra de negócio, ou, enfim, fazer alguma análise em cima desse dado, né, seja vindo de uma nota fiscal ou de um outro documento PDF, por exemplo, que tenha qualquer informação que seja relevante para você. No caso do PDF, talvez nem faça sentido você fazer o CR se o PDF ele for escaneável, né, se você conseguir acessar o texto. Porque a gente está falando de PDFs que vêm com imagens dentro. Às vezes você pede uma planilha para a pessoa, um conjunto de dados, poderia ser um CSV, ele vem dentro de um PDF, né, e vem um screenshot, né, vem um print da tela dentro do PDF. Então, assim, a pessoa te odeia, né, para fazer uma coisa dessa. E aí uma coisa que talvez seja nova para vocês, que para mim foi uma surpresa, assim, é o trade marketing. O que é o trade marketing? Essa ideia que a gente tem de ir no mercado e ver as gôndolas todas bonitinhas, né? Se tiver alguém aqui que já teve contato com marketing e tal, talvez já tenha se deparado com isso. É tudo calculado, tá? Nada ali é colocado por acaso. Então, por exemplo, tem empresas interessadas em saber como que o produto delas estão posicionados. Porque ela entra em contato com o mercado e fala, pô, eu quero que você coloque o meu produto dessa forma, nessa gôndola, né, com esse bannerzinho aqui, né, na horizontal, esse outro na vertical. E aí, a gente tem que construir ferramentas que vão fazer essa detecção de objetos para conseguir definir se os elementos que deveriam estar naquela posição de fato estão. E aí você consegue derivar uma série de análises a partir disso, desde essa regra de posicionamento, tipo, aonde está cada coisa, até, por exemplo, começar a calcular informações extremamente valiosas para essa empresa, como o share de gôndola. O share de gôndola, o que é isso? Quando você vai comprar, por exemplo, pasta de dente, dependendo do mercado que você for, né, você vai ver que na gôndola de pasta de dente vai ter, sei lá, 70% do espaço ocupado por Colgate. Isso faz uma baita diferença, né, para você conseguir converter isso numa venda, porque o cara só vai ver Colgate, né? Então ele vai procurar Oral-B, ele vai ficar, opa, mas onde está? Não tem, vou levar Colgate. E na verdade ela estava escondidinha ali, então tudo isso impacta, né? Então a gente vai do digital até o físico, né, para saber como que essa operação está acontecendo lá na ponta. E isso é extremamente importante para o cara que produz esse produto aqui saber se essa execução da venda está sendo como ele espera que seja. Às vezes você lança um produto, o produto não vende porque, sei lá, ele está escondido, não está na visão que você queria que estivesse do cliente. E para isso tem ferramentas, né, que você pode usar, né, tem modelos já prontos que a gente consegue trazer, só que você vai ter uma dificuldade que vai ser o conjunto de dados. Tá? Então, não porque esse caso específico não é porque tem modelo pronto que vai ser fácil de você resolver, depende do problema. Mas os dados, geralmente, sempre são um problema bem crítico para qualquer aplicação que a gente está fazendo aqui. Então, a gente tem que garantir que vai ter uma qualidade muito boa. Para fazer isso daqui, por exemplo, você tem que ter um conjunto de dados anotado, para você saber o que é cada coisa, para o modelo aprender a reconhecer aquela entidade que pode ser nova. Né? Então, tem toda essa complexidade. Mas, por exemplo, se você entrar no site da Ultralytics, que eles implementam ali, lançam as versões do YOLO, né, que é esse modelo que é bem utilizado para fazer detecção de objetos em tempo real, que ele só faz uma passagem na imagem e já identifica as coisas. Vocês vão ver vários exemplos lá de classes que são mais genéricas, né, que já funcionam. Então, por exemplo, eu quero fazer um algoritmo que vai detectar carro, placa de carro, ou se entrou um cachorro na Yashi, ou se tem um bicho perdido na Yashi, né, gato, cachorro, gambá, sei lá, capivara. Você pode usar um modelo desse, ou usar as câmeras espalhadas pelo campus aí para identificar se tem um bicho perdido por aí, por exemplo. Tech stack, né? Então, como que a gente implementa isso? O que sustenta todas essas ideias? É que é um banho de loja, né? Então, pô, eu quero aprender as tecnologias que vocês usam, que a gente usa no mercado para fazer esse tipo de ferramenta. Então, a gente tem LangGraph, essas implementações mais recentes que a gente usa, de LLMs, SLMs, tudo baseado em linguagem natural, em modelos de grande escala, né? É uma ferramenta meio que go-to. LangGraph, PyDantic AI, né? São ferramentas que são bem consolidadas, por terem lidado muito bem com esse tipo de problema. Criado uma API. Né? Por que o Scikit-Learn até hoje a gente usa ele? Porque ele tem uma API que não muda nunca. E outros sistemas, né, outras bibliotecas utilizaram a mesma API, né, que é o Fit Predict, né, a forma como a gente passa os dados. A gente estuda um pouco disso em arquitetura, em sistemas orientados a objetos, né, que a gente tem que definir as interfaces. Então, você define uma interface muito boa que pode ser utilizada por outras bibliotecas também.
Python, né, que boa parte dessas bibliotecas é implementada em Python, apesar de ter alguma coisa ali em C, C++ no fundo, mas para a gente trabalha com Python, né, no dia a dia. A não ser que tenha uma otimização muito específica, que geralmente você não precisa fazer, mas você quer fazer porque você quer se divertir um pouco, né, aí você vai para alguma coisa compilada em C, enfim, e cria um wrapper em Python em cima disso. PyTorch, né, que eu já expliquei, para fazer redes neurais e esse tipo de algoritmo conexionista, né, que eu tenho camadas de dados ali que elas aprendem, né, enfim, tem ponderações, tem pesos, e eu principalmente preciso usar algoritmos como backpropagation para fazer a atualização desses parâmetros. O Fast API, a gente precisa servir isso em algum lugar, né? O modelo não pode rodar só na minha máquina, eu tenho que criar uma API para servir isso, ou servir isso dentro de um banco de dados, fazer o versionamento de código, então eu preciso manter a minha branch atualizada, preciso manter meu código atualizado, versionado, né? Se eu colocar uma coisa que não funciona, eu coloquei um modelo que não funciona, preciso conseguir voltar no tempo. Aí o DVC, Data Version Control, uma outra ferramenta super útil para a gente conseguir fazer esse tipo de trabalho também, inclusive versionando os conjuntos de dados que a gente está usando para isso. Bancos de dados como Postgres, AWS, né, que é a base ali onde a gente vai rodar, né, a gente não usa servidores on-premises, né, falando no caso da Brava, então a gente tem empresa que usa ainda e dá super bem. Então, tudo roda lá. Então, toda a parte de infraestrutura, a gente tem que usar ferramentas como Terraform para subir as máquinas, subir os bancos, subir as funções, subir as APIs, né, e pôr isso para rodar. Docker para fazer a containerização das aplicações, para rodar no Kubernetes, para servir ali, por exemplo, um app que vai dar um modelo para um cliente. O Scikit-learn, outras bibliotecas também do Python, como Stats Models, né, que elas implementam alguns modelos de uma forma mais interessante para a gente consumir de forma mais rápida. Então, por exemplo, modelos de regressão, eu gosto bastante do Stats Models porque ele traz um relatório muito bonitinho, com todos os testes estatísticos ali, né, os mais famosinhos que você... Mais famosinhos não, os mais relevantes, diria eu, assim, que você precisa olhar para garantir que sua regressão está boa, você pode usar ela só para interpretar parâmetros ou para fazer previsões também. E aí a gente tem alguns bancos de dados aqui que eles são mais específicos, né? O ChromaDB para fazer indexação, para fazer busca de dados em vetores, o DuckDB, que é uma baita engine para a gente fazer processamento de dados, né, em memória, então ele consegue trabalhar com dados em disco também, só que ele trabalha de forma extremamente eficiente, faz paralelismo de forma transparente para você, então tem muita gente usando esse cara aqui, inclusive orquestrando Postgres, outras bases de dados em cima dele, ou trabalhando até só com arquivos Parquet, por exemplo, em algum bucket da AWS, você consegue usar ele também. Né, Pandas, enfim, e Optuna para fazer o tuning de hiperparâmetros. Né? Hoje isso é uma coisa que é pouco falada, né? Ninguém mais fala de tuning mais de hiperparâmetros, né? Tudo bem que a gente está falando só de LLM no dia a dia, mas é uma coisa que você precisa fazer. Então, ajustei um modelo. Pô, mas como que eu sei que os parâmetros do modelo são os parâmetros ideais para o meu conjunto de dados? Pô, será que eu não consigo ajustar os hiperparâmetros, né, para produzir parâmetros em um modelo, né, que funciona melhor para os meus problemas? Né? Então, a gente tem ferramentas que vão fazer uma busca bayesiana lá, enfim, definir uma distribuição de probabilidade para cada parâmetro e conseguir selecionar os parâmetros que maximizam a métrica que você quer, né, para o seu modelo. E é claro, tudo isso daqui funciona, né, não funciona num vácuo. Né? Você precisa fazer isso levando em considerações todos os requisitos que você tem do negócio. Então, por exemplo, às vezes você tem recursos limitados financeiros. Então, eu não posso, por exemplo, treinar o meu próprio LLM e eu vou ter que encontrar alternativas para isso, então fazer uma destilação do modelo, né, para o modelo ter menos parâmetros treinados, aí a gente tem que estudar o LoRa, né, que é o Long Range Adaptation, você vai colocar umas camadas ali lineares, que vão ter muito menos parâmetros que o modelo, vai congelar as outras, né, não vai atualizar todos os pesos, mas só uma parte mais flexível. E fazer quantização, por exemplo, vou ter que quantizar meu modelo porque ele não está cabendo ali, né, eu não tenho uma GPU com 40 GB de memória, tenho, sei lá, uma GPU com 12 GB, uma 3060 RTX na minha casa, ou nem, de repente eu tenho uma de 6 GB. Aí você vai ter que, né, voltar lá para a estrutura de dados e lembrar, putz, é mesmo, tem o int 8, vai ter o float 16, o float 64, e cada um desses tipos de dados ocupa um espaço diferente porque você dedica mais ou menos bits para esses tipos. Né? Enfim, então tem essas dinâmicas, né, que não é só você pegar e executar a tecnologia, você precisa saber também o contexto que você está para entender se ela vai ser ideal dentro daqueles parâmetros. Né? Então, é como se fossem os requisitos ali, né, as restrições que a gente tem no BXComp, ou enfim, na plataforma de programação competitiva que a gente vai usar, que fala, ó, não pode ocupar, né, tantos espaços de memória, tem que rodar em tantos tempos, né, enfim. Isso define bastante também a forma como a gente trabalha. Acho que, de modo geral, é isso. Né? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem me procurar nas redes sociais, vulgo LinkedIn.
tá? Entre em contato lá, pode mandar dúvida, tem meu e-mail aqui também. O e-mail é mais difícil de ver, porque eu vou receber e-mail, né, da empresa também, então, às vezes vocês podem ficar perdidos lá, mas entra no LinkedIn que eu costumo responder rápido até. Ou depois aqui, quiser trocar ideia também, não tem problema nenhum. E é isso, deixar aberto aí para perguntas agora. Tem um sorteio ali que a Fer vai fazer, não sei como vai funcionar aqui. Infelizmente, galera do online aí, não sei se vocês estão contemplados no sorteio, mas aí a culpa é da SSI, tá? Não é nossa, não. Tô me isentando aqui de responsabilidade. Mas brincadeiras à parte é isso, pessoal. Obrigado aí, vamos trocar ideia. Bom, gente, antes de partirmos para a sessão de dúvidas, né, gostaria de agradecer aqui ao Ale, que é um egresso nosso, voltou aí para estar palestrando para a gente. Foi muito legal ter alguém que trouxe tanto essa proximidade do curso, comentou das disciplinas, e já deu até uns spoilers aí do que a gente vai ver, né? Então, como já comentaram, vai ter sorteio aqui, eu vou só mostrar. São 2 kits de brinde, não vou falar o que tem dentro, tá? Lembrando que os sorteios, eles são para as pessoas que estão com presença cadastrada na palestra e estão presencialmente aqui no auditório. Então, se você não registrou a sua presença nessa palestra ou não está aqui presentemente, a gente vai ressortear até cair um caso positivo, certo? Bom, vamos partir então para a sessão de dúvidas. Quem gostaria de começar tirando dúvidas? Tá fome. Então, logo menos já estaremos terminando. Tenho aqui. Tem uma lá no final. Opa, tudo jóia? Opa, tudo bem? Final do ano passado, início desse ano, eu vi um modelo que me chamou muita atenção, que chama TAB PFN. Sim, para dados tabulares, né? Isso. Queria saber se vocês usam, se vocês têm estudado, se vocês têm tido algum resultado com esse modelo. Legal. A gente tem algumas aplicações, né? Na verdade, o machine learning clássico não morreu, tá, pessoal? Dados tabulares ainda é uma coisa que existe em toda a organização. E para quem está ali envolvido no Kaggle, não sei se vocês conhecem essa plataforma ali, que tem desafios, datasets, né? Você pode implementar modelos. Provavelmente já esbarrou no TAB PFN. Porque o que a galera gosta de fazer? Gosta de pegar vários modelos, fazer um ensemble, né? Fazer ali, juntar o SGBoost, o CatBoost e o TAB PFN, combinar as coisas ali, gerar os outputs. Mas falando dele em específico, a gente ainda não usou, tá? Apesar de acompanhar na literatura e ver nos experimentos que a galera tem rodado que ele tem funcionado muito bem, né? Tem uma questão até de tempo de amadurecimento da própria indústria para começar a abraçar esses modelos, né? Por que eu falo isso? Já teve caso que eu cheguei para o cliente entregando um modelo super legal lá, de boosting, enfim, bagging e tal, assemble. Aí o cara olhou para mim e falou, puta, mas eu não estou entendendo a saída do modelo, né? Por que essas features são importantes? A gente teve que voltar para uma regressão linear. Tá? Por isso que eu falo que essas tecnologias têm um tempo de adoção, porque você precisa se convencer que aquilo funciona, né? Fazendo experimentos, óbvio, não se convencer porque você acha. Mas também conseguir levar aquilo para as pessoas. Então, assim, na prática, no dia a dia, a gente ainda não usou. Eu vejo que tem aplicações bem interessantes em termos de performance, né, métricas de machine learning, eu vejo que a galera comenta muito bem sobre ele. Só que eu percebo que também tem uma galera que fala que, assim, se comparar ele com modelos já existentes de boosting, como Extreme Gradient Boosting ou Cat Boost, né, quando você tem dados categóricos ali, a performance ela não tende a ser tão diferente assim. Então, até por essa característica, né, e claro, quando a gente vai fazer um modelo na vida real, não é sair escolhendo uma coleção de modelos e rodar num conjunto de dados, tá, pessoal? Porque, assim, a distribuição, ela afeta, né, enfim, a escala dos seus dados, ela pode mudar como esse modelo vai ser treinado, você tem que fazer técnicas de padronização para evitar problemas de estabilidade numérica, enfim, né, tem todas essas questões, além das questões de complexidade, né, que é aquele trade-off de variância, né, e bias, né, e viés do modelo. Então, esses modelos que a gente está falando, eles são modelos que têm pouquíssimo viés. Né? É um modelo que ele tem uma complexidade grande, porque quando a gente fala de complexidade é o quê? É que esse modelo, né, vamos imaginar que machine learning nada mais é do que você encontrar uma equação matemática para responder qual que é a probabilidade de um evento acontecer no futuro. Né? Estou falando de modelo para probabilidade especificamente. Essa complexidade do modelo, eu falo, por exemplo, da questão dos parâmetros desse modelo, a forma como ele está construindo as árvores ali das tomadas de decisão dele, enfim, a própria função de aprendizagem. Esses modelos são interessantes por isso, porque você precisa fazer poucas premissas, né? Então, tipo, eu não preciso ter a premissa, por exemplo, que meus dados têm uma correlação linear.
né? Pô, não estou usando um modelo linear, estou usando um modelo que ele pode aprender ali uma relação não linear, por exemplo, usar uma outra função ali que vai aprender essas características. Então, assim, nesse sentido, esses modelos, TAB-PFN, Extreme Gradient Boosting, Cat Boost, né, que estão sempre no topo dessas plataformas, Kaggle, que estão no quente da discussão de dados tabulares, eles geralmente são os modelos que a galera vai de primeira, assim, tipo, pô, vi que esse modelo saiu aqui, tem um resultado bom, eu vou nele. Né? Mas aí tem a ponderação das características, né? Quanto eu consigo extrair de importância de features desses modelos e tal. Então, resumindo, apesar de não ter utilizado, eu vejo que, pelo menos na indústria, colegas que usam esse modelo, já usaram, eles comentam muito bem sobre ele. Eles falam que pode ser um concorrente à altura dos modelos de boosting que a gente tem atualmente, né, dos assembles, mas eu não vi ninguém, né, não vi nenhum comentário falando que é algo... Né, que a gente vê muito na rede social, né, que tipo, bombástico, bomba, agora ninguém mais usa redes random forest, né, agora acabou pro XGBoost, acabou pro CatBoost, agora é só esse modelo. Eu não vi um salto tão grande assim, né, apesar de ser um modelo que, aí eu não conheço muitas características da arquitetura dele, tá, mas se eu não me engano, esse também foi um fator que chamou muita atenção das pessoas, né, em volta do TAB-PFN. Mas, assim, felizmente, né, para a gente, o que no dia a dia a gente consegue fazer é botar para rodar, né, na máquina, entender quais são as limitações ou não desse modelo. Enfim, experimentação mesmo, né, a vida a rotina do cientista de dados, ler o paper, enfim. Mas, com certeza, dentro dos modelos mais recentes para dados tabulares, eu acredito que foi um dos mais promissores, assim, que chamou mais atenção. Né, nesse mar de informação que a gente tem circulando aí, foi um que a gente olha e fala, opa, isso daqui realmente tem alguma coisa de ciência de verdade rolando por trás, não é um monte de achismos. Né? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, eu gostaria de tirar uma dúvida. Eu acho que você comentou um pouco no final da apresentação, mas algo que eu tenho visto acontecer, assim, pelo menos nos eventos de tecnologia que eu acompanho, é que quando se fala de IA, essa parte até de classificação, regressão, muito se fala sobre bibliotecas, pouco se fala sobre modelagem, não se vê mais pessoas comentando sobre isso. Eu não sei se foram os eventos que eu fui, né? Ou se isso é algo que está realmente difundido, de que você não tem muito essa conversa técnica pura sobre a IA, sobre aprendizado, e se isso também se reflete na hora que você vai se empregar, né? Se quando você entra dentro de uma empresa, tem esse trabalho técnico por trás que só não é comentado por questões de segurança do que a pessoa trabalha dentro, né, da empresa, uma questão estratégica, ou se realmente tem perdido um pouco também pelo que você comentou de estar sendo utilizado muito LLM, né? A pergunta é muito boa, eu diria que tem um pouco dos dois, tá? Porque assim, a gente de fato, de certa forma, banalizou algumas coisas. Então, a ideia do Fit Predict, por exemplo, é só importar uma biblioteca, rodar o Fit Predict, eu tenho minha previsão no final. Eu nem olhei o que o modelo fez, quais são as features que foram utilizadas, né, as variáveis. Só que assim, sendo bem honesto mesmo, no dia a dia, né, dentro, seja de indústria ou seja de pesquisa, aquilo que faz muita diferença para a qualidade do modelo, às vezes são muito mais as variáveis que você está utilizando, né, é o conjunto de dados do que o próprio modelo em si. O modelo, pessoal, ele geralmente é dividido em duas partes. Tá? Você tem um modelo em si, que é uma descrição daquele fenômeno que você quer usar. Né? Então, por exemplo, o pessoal fala do modelo do Big Bang, né? O Lambda CDM e tal. Então, você tem uma descrição matemática daquele fenômeno. Você tem os parâmetros que você precisa aprender para aquela descrição fazer sentido na vida real. Mas para chegar lá, você precisa de um algoritmo de otimização. Então, eu tenho esses parâmetros, mas como que eu chego nesses parâmetros? Aí você vai ter as derivadas, as integrais, os algoritmos como backpropagation, enfim. Né? Então, olha a complexidade da coisa. Quando eu falo de um modelo, eu estou falando de uma descrição da realidade. Né? Então, estou falando de um mapa, por exemplo, né, que vai descrever um fenômeno. Então, se eu não sei nem o fenômeno que eu estou querendo descrever, o que pode influenciar nele ou não, e só jogar tudo lá, a chance de eu ter algo que pode parecer fazer sentido, mas que poderia ser muito melhor no final, se eu olhasse para esse fenômeno, estudasse ele com mais calma, era muito grande. Né? Então, assim, falando de resultado prático, como que eu implemento o modelo e tenho resultado com isso, você não consegue construir um bom modelo sem olhar para as features, sem olhar para as variáveis. Talvez tenha aí um pouquinho da questão de... é uma coisa que hoje foi tão democratizada no sentido de acessibilidade a implementar esses modelos, que a gente deixou de tomar alguns cuidados que a gente tem dentro da academia, por exemplo. Então,
Hoje, se a gente for chegar numa disciplina, apresentar algum modelo para algum professor, ele vai perguntar, tá, mas por que você usou esse parâmetro? Por que você usou essa função de ativação? Por que você usou essa variável assim não assada? Ah, você fez a normalização do seu conjunto de dados, verificou se tem, né, correlação entre as variáveis, para não ter nenhuma autocorrelação no seu modelo, enfim. Esse tipo de discussão, ela precisa migrar para a indústria, porque se a gente não faz isso, cara, a gente está colocando uma venda assim e disparando um canhão. A gente não sabe nem para onde a gente está indo. Vai chegar em algum lugar, né? Vai dar um resultado. Não estou fazendo um juízo de valor se o resultado vai ser bom ou não. E se eu fosse chutar aqui, né, fazendo uma métrica, né, a galera fala, tirando do sovaco, a probabilidade da ruim é muito grande. Então, assim, essa discussão de variáveis, da importância de você estudar o problema antes de você aplicar um modelo, ela é muito relevante na indústria, porque a gente está interessado, por exemplo, em resolver, né, a gente tem disciplina de resolução de problemas, né, acho. Essa qualidade de resolver problemas, para mim, dentro da área de dados, ela é muito importante, ela é tão importante quanto você conhecer o modelo. Porque se você não sabe pegar um problema de escopo aberto, né, então você tem, por exemplo, um fenômeno que acontece, mas tem muitas variáveis, né, fatores de confusão, fatiar isso em problemas menores, entender quais variáveis afetam o quê. Né? Até tem, por exemplo, os modelos de inferência causal, que você precisa ter esse cuidado de, eu tenho duas variáveis que eu acredito que impactam no meu fenômeno, mas de repente posso ter uma terceira que impacta as duas, e na verdade eu estou observando que a terceira variável está dizendo, mas eu não incluí ela no meu modelo. Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, né? E isso fica até a dica quando vocês forem para entrevistas. Né? Quanto mais você conhece do problema, do negócio, né, ou do seu problema de pesquisa, tende a ser mais fácil você encontrar boas respostas, né, para suas questões. Porque isso é uma coisa que eu vejo até uma galera falando bastante, tipo assim, às vezes, você pega uma pessoa que ela já está imersa numa área, né, a pessoa que está todo dia, por exemplo, na operação de uma empresa, sabe quais são os problemas relacionados ali ao negócio da empresa, ela vai saber construir um modelo, às vezes, até melhor do que um cientista de dados que não se preocupou com isso. Porque ela vai saber quais são as variáveis que impactam naquele problema. Ela sabe que, por exemplo, você não precisa do banco de dados inteiro, mas se você olhar para essa figura aqui, você consegue matar o problema ali com 90% de acurácia, ou F1 score, a métrica que você quiser. Até isso é um problema. Quais métricas eu vou utilizar para dizer que eu tenho um bom modelo ou não? Às vezes não vai ser só acurácia, às vezes você vai ter que olhar para precisão, depende, eu estou olhando para um problema de classificação, o que traz mais risco, o problema do tipo 1 ou o problema do tipo 2? Dá um falso positivo ou dá um falso negativo? O que me traz mais prejuízo em termos de tomada de decisão? Eu preciso saber do negócio para conseguir trazer essa avaliação mais fina. Então, eu vejo que não tem como a gente separar. Né? Eu entendo que quando a gente olha para a computação como um fim, e aí a gente vai ler a maioria dos artigos, né, por exemplo, do TAB-PFN, de outros modelos que vão surgindo, são benchmarks. Tem um conjunto de dados muito bem estabelecidos, que eu passo meu modelo por eles, tem as métricas no final, produzo uma tabela e eu sei, meu modelo ficou ali no intervalo de confiança, acima dos modelos do estado da arte, então logo, agora eu sou o estado da arte. Para a computação como um fim, para mim isso funciona bem pra caramba, porque, o benchmark está lá, está todo mundo fazendo a mesma coisa, assim que a gente está avaliando os modelos, beleza. Quando a gente quer resolver um problema fora da indústria, agora a computação como um meio, né, inteligência artificial como um meio, aí eu acho que muda um pouco o jogo, porque você precisa, além do modelo, ter esse conhecimento de negócio mais fino, né, o conhecimento, vou tentar falar de forma mais abstrata, o conhecimento do problema mais fino para você produzir uma solução para ele satisfatória. Né? Então, assim, não negligencie essa parte. Claro, na entrevista vão perguntar para você, explica aí PCA, ou vão pedir para vocês fazer um case. Só que, às vezes, a pessoa que está vendo a sua solução lá no GitHub, ela está muito mais interessada nas perguntas de negócio que você fez. Por que você plotou esse histograma aqui? Eu plotei ele porque faz parte da análise exploratória de dados. Não cola. Você tem que falar o porquê. Não, eu plotei ele porque eu acho que se a gente olhar para a distribuição dessa variável, a gente pode conseguir separar o conjunto de dados em dois. Então, super users, né, e usuários que não usam com tanta frequência a aplicação X, por exemplo. E aí, a partir disso, você vai derivando novas análises. Eu acho que isso é muito mais valioso do que você fazer histograma, fazer boxplot, fazer, né, enfim, hoje tem ideia que faz isso para você, né? Você chega lá no Copilot, Cursor, Kiro, sei lá, o Cloud Code, pede para ele, faz um histograma para mim desse conjunto de dados, faz o meu trabalho de TAD, né, para mim, ele vai fazer. E aí, você sabe explicar o negócio? Você sabe entender se a análise ali produz um resultado bom ou não, se é bimodal ou não modal, enfim, tem todas essas questões que a gente precisa se ligar, que para mim estão no mesmo grau de importância. É claro, adiciona mais coisa. Então precisa saber mais coisa. Sim, mas, né, você pode ir com calma, você não precisa saber tudo de primeira, né, mas
demonstrando interesse, curiosidade. Eu acho que isso está na veia de todo mundo que produz ciência a algum nível, assim. Perfeito, muito obrigado.